Não é nosso entendimento, vamos acompanhar aqui poucos parágrafos da mensagem, que tem muitos, mas vamos tomar aqui só talvez uns 3 parágrafos para este assunto que vocês já têm conhecimento sobre. Diz o irmão Brana, a primeira puxada foi a cura, a segunda puxada foi profecia. Depois, na terceira puxada, tinha que cumprir aquelas profecias que foram dadas também na segunda puxada. Então, eu quero apenas mostrar para os irmãos que o irmão Brana, mesmo quando foi revelado, porque está escrito aqui, aquele dia e hora ninguém sabe, são coisas que o irmão Brana não sabia no dia. Mas para frente ele diz na mensagem, eu não sabia até anteontem. Então ele ficou sabendo lá em 64 e 65. E eu quero discorrer nisto porque é um meio de você saber que o irmão Brana teve a visão das 3 puxadas. E o cumprimento das 3 puxadas foram mais à frente. A visão ele deve ter tido acho que 6, 7 anos antes e depois que foi cumprir esta visão. Então a primeira puxada, cura, não foi difícil para as pessoas entenderem que estava sendo explicada para o povo. A profecia, também aquele discernimento que ele tinha, de conhecer os mistérios, o segredo que estava no coração das pessoas, aquilo estava manifestado já na sua segunda puxada. Mas a terceira puxada ele passou por ela, ele pregou sobre ela, mas ele não viu no dia. É isto que o povo não consegue aprender. Irmão Brana pregou, mas ele não sabia no dia o que era. Eu vou aqui falar com vocês através destas mensagens. Vou ler esta primeira que já fala do título que temos aplicado aqui. A grande puxada final é suas infalíveis palavras de promessa, que é 20 de janeiro de 64. Vou dar a data para vocês verem. Aqui em 64, em janeiro, nesta mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, 62, ele diz, agora, quantos se recordam que ele prometeu que isto continuaria? E há não muito tempo atrás, por uma visão, ele prometeu sobre aquela puxada daquele dia. Disse, você não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Então aqui já dá para entender que a terceira puxada da fila, que ele estava dizendo, era aquela que não podia explicar aos bebês pentecostais. Você não tem que falar nada para eles, como eu já disse, quinta-feira, sobre bebês pentecostais. Hoje estamos passando sobre outra coisa, a grande puxada final, que não é ensinada aos bebês pentecostais. Mesmo que ele pregou, se ele pregou e ele mesmo não viu, e depois foi que ele foi dizer que viu, se você notar na mensagem, ele chegou a dizer que os selos foram revelados aquele dia na montanha. Quer dizer, naquele dia 28 de fevereiro de 1963, quando aquilo manifestou, ele disse que foi revelado. Só que a mesma voz que revelou disse para ele ir para Jeffersonville e pregar na igreja sobre isso. Então ele foi e pregou essa mensagem. Só que para falar sobre isso ele falou em 64,
quando já tinha acontecido em 63. Como esta mensagem aqui. Quando eu fiz a terceira puxada, ele disse, agora não diga a ninguém a respeito disto. Você tem tentado explicar aquilo. Não fale com ninguém sobre isto. Esta é a grande puxada final. Ele pergunta, quantos se recordam disso ser predito? Porque foi predito, como eu disse, uns 6, 7 anos antes de acontecer. E agora já tinha acontecido, e o irmão Brana ainda estava falando, em 64, depois da revelação dos selos, ele estava falando nesta grande puxada que estava na fila. Agora, em 63, vamos voltar um pouquinho para vocês notarem isto. Em 63, no parágrafo 300 do 7º selo, o irmão Brana fala assim, a terceira puxada está aproximando. 7º selo. Ele não estava sabendo que aquilo era a terceira puxada. Por isso ele diz, a terceira puxada está aproximando-se. Depois ele diz, ela veio numa língua desconhecida. Eu não pude entender. Mas ele estava dizendo ainda no 7º selo que a terceira puxada estava aproximando. Para nós vermos depois o resultado, em 65, é que o irmão Brana vai falar que lá atrás foi a terceira puxada. Então, Deus disse para ele não dizer a ninguém, mas ficou escondido dele mesmo esta etapa em 63, 64 e meados de 65. Ficou escondido dele. Deus não mostrou. Você vai ver a mensagem dos ungidos, que eu vou ler outra vez para vocês, é 65. E também com a atração sobre a montanha. Parece que é 65 também. Então são mensagens que foi deixando mais claro. Foi aí que o irmão Brana ficou sabendo. Por isso, aqui mesmo nesta mensagem, o irmão Brana está dizendo suas infalíveis palavras de promessa. O irmão Brana está dizendo de coisas que qualquer um de nós pode ficar esperando. O irmão Brana fala do grande dom, mas ele já tinha manifestado o dom da palavra, o dom da revelação. Faltava apenas conhecer a terceira puxada, mas até aqui, esta mensagem que foi pregada em 20 de janeiro de 64, suas infalíveis palavras de promessa, ele ainda diz assim, agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Então, quando não pode ser explicado, o que a gente pensa? Ele vai ter que vir para explicar, porque ele morreu. É o que as pessoas sempre pensou. Ele tem que voltar para poder explicar, porque ele morreu e ele diz que este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora. Estava em operação, mas não perfeitamente, porque ele não podia dizer a ninguém. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição, será quando isto acontecerá. Agora, você tem que saber que o Concílio Mundial de Igreja não está começando aqui, não. Foi no tempo do profeta que começou o Concílio Mundial, mas ainda não concretizou. É isso que as pessoas precisavam entender. Quando o irmão Brana explica assim, que é para esperar, isso não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição, será quando isso acontecerá. Então nós já estamos sabendo da terceira puxada,
antes do Concílio Mundial concretizar. Vai concretizar o Concílio Mundial, certo? Tem muitos países que isso já foi alcançado. E o comunismo está sempre aproximando cada dia mais disso. E nós, que parecia estarmos mais livres destas coisas no Brasil, nós estamos agora vendo essas coisas mais perto. Isso é um lado político. E você vê, mas o irmão Brana falou do seu dia também, que aquilo não estava operando perfeitamente agora. Mas já passou 60 anos. E isto vem operando devagar até chegar ao nosso tempo. Não sei quantos anos vai mais. Mas quanto mais tempo, se Deus permitir, e tivermos tempo para pregar, graças a Deus por isso. Mas se não tiver também, graças a Deus por isso. Entende? Que muitas vezes fica esperando as igrejas se unirem. Mas parcialmente já está acontecendo no Brasil. E primeiro podia orar o Pai Nosso, podia cada seita fazer a sua reza. Agora já está começando em certos lugares do Brasil ser proibida a oração do Pai Nosso nas escolas. Então você tem que perceber que a coisa está agora começando no fim do mundo. Lá começou no entardecer da mensagem do irmão Brana. Aqui está acontecendo no fim do mundo. E o fim do mundo, quando isso vai acontecer perfeitamente. Não estava perfeitamente, como diz o profeta, agora. Mas agora já está para acontecer perfeitamente. Eu não sei quando isso, e nem gosto de falar datas, e vocês não têm que se preocupar com datas, vocês só têm que estar preparados. Eu vivo uma vida pela palavra, não por datas, certo? Mas pela palavra, o que a palavra tem dito nesta palavra que eu creio. Naquilo que o irmão Brana diz, é o que eu creio. O irmão Brana disse, não passaria, Jesus falou, não passará essa geração. Essa geração foi no tempo do irmão Brana. Que não passaria essa geração sem a vinda de Cristo no Monte Pôr do Sol. Porque aqui está escrito que é a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem não é o rapto. A vinda do Filho do Homem era Cristo descendo do céu para manifestar o ministério de Filho do Homem na terra, que é Deus num profeta. Então, vocês têm que ver, não passou aquela geração sem que aquilo cumprisse, sem Cristo ter vindo ali naquela nuvem, que eles não entendem até hoje, mas que foi a vinda de Cristo. E muitos dentro da mensagem não estão entendendo isto até hoje. E a gente dá graças a Deus que pode ver conforme a Escritura. Aquela geração não passou. A coisa aconteceu. Jesus Cristo, como Filho do Homem, veio e manifestou num homem. É Jesus Cristo como Filho do Homem, é Jesus num homem. O ministério de William Branham não era o ministério só de William Branham, era o ministério de Jesus Cristo nele. Foi um ministério de falar a palavra, curar enfermos, discernir o que estava na intenção dos corações das pessoas, estava discernindo aquilo ali, criando esquilos pelo poder da palavra falada. Aquilo era a vinda do Filho do Homem, fazendo mais coisas nos dias do ministério de William Branham do que nos dias do ministério de Jesus. Alguém diz, mas não pode. Foi Jesus quem disse, você não pode dizer que não pode. Foi Jesus quem disse em São João 14:12, aquele que crê em mim, fará. Não era para trás, não era o momento, era fará, era futuro. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o meu Pai. Amém? Eu acho que essas coisas, São João 14:12,
tem que estar claro dentro de nós, para nós vermos um ministério que foi lá atrás, que foi a manifestação do Filho do Homem, que foi o cumprimento destas coisas que eu acabei de ler aqui, que não passaria aquela geração. Foi aquela geração que viu a figueira brotar. Foi a geração de 48, quando a figueira brotou, quando Israel retornou para sua pátria. E logo no tempo de irmão Branham ele diz, ela já é uma nação com bandeira e tudo mais. Já estava perfeito. Então não passaria aquela geração sem que cumprisse todas estas coisas, até do Filho do Homem ser manifestado, vir em carne. Estava ali. Por isso irmão Branham diz na brecha 42, que o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Olha para você ver, o sétimo anjo está, não é estará. Havia uma tradução antiga nossa aqui, que eles vieram com essa tradução, mas depois veio novas traduções. Irmão José Brana foi corrigindo aquilo ali e deu exatamente no que era o que o irmão Brana tinha pregado. O sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda, ou de sua vinda. Tem as duas traduções. Então você pode ver que o Filho do Homem estava ali, Cristo, num profeta, no tempo da sua vinda, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, cumprindo o sétimo selo num silêncio. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, por quase meia hora. Por quê? Porque o Cordeiro tinha saído do céu e estava na terra, descendo para dar o seu ministério ao profeta de Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta. Então ele tocou a trombeta, e aquele ministério estava ali, o sétimo anjo estava na terra, e Jesus Cristo, o Filho do Homem, um ministério, veio e operou através de William Branham, maior obras do que foi feita no tempo de Jesus. Irmão Branham chegou a dizer, Jesus Cristo tem feito mais obras nesse púlpito do que ele fez em Nazaré. Não era William Branham que estava fazendo, era Jesus Cristo operando através de um homem. É assim que Deus faz a sua mensagem, ele opera através de um homem. Então eu só queria deixar essas coisas aqui para vocês, que tem hora que as pessoas ficam esperando e espera acontecer, mas só que nós já estamos vivendo na beira do final disso, certo? Porque a maioria dos países tem se tornado comunista. E aonde vai o comunismo? Tolhe a liberdade, tira a liberdade religiosa, certo? Isto é o que tem acontecido aos pouquinhos. E o Brasil está quase lá. Vamos orar. Você pode orar. A coisa está cumprindo. Entende? Porque o desejo nosso era ficar pregando o evangelho como os pentecostais. É pregar o evangelho que eles têm e nunca mais acabar o mundo. O desejo nosso da mensagem é pregar a mensagem revelada do profeta e nunca mais acabar o mundo. Fica desse jeito. Olha, parece que nunca quer que aquilo aconteça, que aquilo cumpra. E você fica esperando cumprir de um jeito e cumprir de outro. Irmão Branham ficou esperando cumprir de uma forma e estava cumprindo de outra. Vocês têm que notar tanto a visão da tenda, como a vinda do Filho do Homem, que o irmão Branham fala sobre isso, estava acontecendo naquele espaço de tempo que o irmão Branham está na terra, pregando a mensagem dos 7 selos. Mas ele não sabia. Não está escrito aqui, aquele dia e hora, ninguém sabe. Foi por isso que Deus disse para ele assim, não diga a ninguém. Então ele falava da terceira puxada, mas não tinha como dizer para as pessoas. Porque ainda ele mesmo não tinha recebido aquilo diretamente. Quando ele recebeu, ele disse, olha, nunca mais vou ser igual eu era.
Ele sabia que havia uma mudança já no 7º selo. Ele sabia que tinha uma mudança, mas ele estava esperando aquilo acontecer. Essa terceira puxada, que o irmão Branham esperava, uma terceira puxada de cura divina, mas já tinha tido. A puxada de cura divina já havia tido. A puxada de profecias já havia acontecido. E o irmão Branham pensava que na terceira puxada, como Deus mostrou para ele na visão da tenda, tudo misturado, está tudo dentro da terceira puxada. A vinda do Senhor, os 7 trovões, o 7º selo, a visão da tenda, está tudo dentro da terceira puxada. E o irmão Branham sabia que isso estava acontecendo, mas ele não sabia como explicar. Mas quando aquilo foi abrindo mais para ele, final de 64 e 65, meus irmãos, aí ele começou a falar as coisas que Deus disse para ele: não diga a ninguém, não diga a ninguém. Por isso ele não disse assim, William Branham ou Bran é o novo nome. Ele diz, a HM faz parte do nome de Deus. Mas você pode procurar HM no hebraico, no grego, no latim, no português. Como nome de Deus você não encontra o HM. O HM era novo nome, ele não podia dizer novo nome. Por isso ele diz, você sabe o que significa Bran? Perfeito. Perfeição. Uma carta do irmão Liveiro, 28. Não esqueça dessas coisas, porque isso daí é a mensagem de hoje. A terceira puxada, aquela grande puxada final, que irmão Branham também estava esperando. Deixa mais um pouquinho aqui, deixar a mensagem para vocês, que é bom. Você não pode ensinar a bebês pentecostais. Estou no 62, suas infalíveis palavras de promessa. E quando eu fiz a terceira puxada, ele disse, agora não diga a ninguém a respeito disso, você tem tentado explicar aquilo, não fale com ninguém sobre isto. Apenas contava a visão que ele teve, mas não podia trazer a revelação daquilo. Até do 7º selo, ele não podia trazer a revelação do 7º selo, porque era a vinda. Por isso ele diz, o 7 é a vinda do Senhor. Então ele não podia esclarecer melhor do que isso para nós. Ele não podia esclarecer melhor o novo nome do que a HM faz parte do nome de Deus. Porque não é o nome de Deus lá atrás, não é o nome de Deus do Velho Testamento, não é o nome de Deus das 7 eras da igreja, é o nome de Deus dentro da revelação dos 7 selos, as eras da igreja, que tem a promessa que nós saberíamos o novo nome de Deus, o nosso novo nome e o novo nome da Jerusalém. Isso daí está tudo dentro da mensagem, nas entrelinhas. Quem não tem luz, não vai ver. Aí ele diz, não fale a ninguém sobre isto. Esta é a grande puxada final. Porque já tinha acontecido as outras puxadas. Já tinha acontecido a primeira cura, a segunda profecia. Agora a terceira é a grande puxada final. E é exatamente esta que ninguém anunciou no mundo. Nós, com a mensagem do irmão Branham, 50 anos ou mais, não anunciamos a terceira puxada. Até o ano 2000, que sabíamos disso, ninguém sabia. Porque quando Deus tem que selar uma coisa, Ele sela para que aquilo cumpra no dia que Ele quer. E pode vir os melhores homens, como nós tivemos, os grandes homens, inteligentes homens da mensagem, que andaram com o irmão Branham, mas eles não souberam. Irmão Branham não falou. Pregar ele pregou, porque Deus dava inspiração para ele, ele pregava, mas Deus não dizia que aquilo era a terceira etapa.
Quando chegou em 65, esse parágrafo aqui é o suficiente para nós, os ungidos dos últimos dias, 262, para você saber que ele está mostrando agora em 65 que o que ele esperava até 63, o que ele continuou esperando em 64, agora em 65, no mês de julho, já estava aquilo cumprido. Ele já está mostrando aquilo para nós. Deixa mais um pouquinho aqui, que é o tempo da colheita, me perdoe, o tempo da unidade e o sinal. Como vemos os patos se aproximando, essa é 18 de agosto de 63. Vemos esses gansos se preparando, vemos as nuvens se preparando para a chuva, porque tudo é uma unidade. Está mostrando que é uma unidade, até das nuvens se preparando para uma chuva. E como isto une a si mesmo para a grande puxada, vemos a Liga das Nações, as nações juntas, unindo a si mesmas no comunismo. Nós a vemos unindo-se aqui no mundo ocidental. Já no tempo do irmão Brandes, nós já vemos unidos aqui no mundo ocidental. Nós vemos a igreja se unir e todos esses outros. Então é absolutamente impossível. Em nenhum outro tempo isto foi desta maneira. Isso não poderia ter sido desta maneira há 20 anos atrás, não poderia ter sido desta maneira há 20 anos atrás, não poderia ser desta maneira, não poderia ter sido desta maneira há 10 anos atrás. O que ele estava falando? Em 53, está pregando em 63. Ele está falando que em 43, em 53, não podia ter sido desta maneira que estava sendo agora em 63, porque as coisas estavam já concluindo ali, e não há 10, 20 anos atrás. Como as pessoas precisavam abrir os olhos para estas simples coisas aqui, ó. Nós vemos a igreja se unir e os outros, então absolutamente impossível, em nenhum outro tempo isto foi desta maneira, isso não poderia ter sido. Não poderia ter sido desta maneira há 10 anos atrás, tem que ser agora. Agora quando? Em 63. A coisa estava ali começando aquela união de igrejas no tempo do profeta. Tinha que ser naquele tempo, porque foi profetizado de Jesus vir também naquele tempo. E aí teria que ter todas as uniões que existiram, e até a grande nuvem que apareceu, aquilo é uma união de 7 selos, de 7 mensageiros, de 7 períodos, que uniram para manifestar uma nuvem. Aleluia! Eu gosto de ver essas coisas. O tempo da unidade e o sinal, parágrafo 10. Então eu estava tentando me acalmar somente um pouquinho agora, preparar-me para a grande puxada que eu creio que logo virá. Eu só estou mostrando para vocês que o irmão Branham, antes de 65, ele não sabia o que era a terceira puxada, ele não falou para ninguém, certo? Ele não falou, ele foi proibido de falar daquilo ali, e ele pregou dessa forma, a terceira puxada que eu creio que logo virá. Já foi depois da abertura dos selos. Ele estava ainda dizendo, logo virá. O 7º selo, ele estava dizendo também, a puxada, que é a terceira puxada, aproximando-se. Eu não vou muito longe com isso aqui, só para deixar esses parágrafos aqui para vocês e finalizarmos aqui, tão simples, que eu creio que é tempo de sabermos disso. A primeira puxada todo mundo sabe, cura divina. A segunda puxada, profecias. E irmão Branham sabia o que as pessoas tinham por dentro. E não era o William Branham. É a palavra
A Bíblia mostra em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que penetra fazendo divisão entre juntas e medula, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. A palavra. Agora é só as pessoas terem a revelação onde estava a palavra de Deus. A palavra de Deus agora estava num homem. Ficamos 7 eras com a palavra de Deus na Bíblia. Mas agora, nos dias do entardecer, quando Deus mandou um profeta para nós, aquela palavra da Bíblia estava num homem, estava cumprindo. Deixa eu voltar lá atrás para vocês verem. Nós temos a palavra da Bíblia: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. 700 anos depois, foi que a virgem concebeu do Espírito Santo. 700 anos depois. As pessoas não ficaram sabendo antes. A mesma coisa tem acontecido agora. O povo não sabiam que isso estava acontecendo nos dias do profeta. Se eles soubessem, eles largariam tudo, iam para o tabernáculo Brana, onde o irmão Brana estava pregando. Mas não, cada um tinha que seguir aquilo que cria. Certas pessoas, Deus dá oportunidade para as pessoas ouvir, e a fé vem por ouvir, e a fé católica vem por ouvir, a fé protestante vem por ouvir, a fé adventista e metodista vem por ouvir, certo? A fé pentecostal vem por ouvir, e a fé da primeira e segunda etapa vem por ouvir, e a fé da terceira etapa vem por ouvir. Mas se a pessoa ouve e não aceita, ela fica aceitando a fé que foi manifestada nas etapas anteriores, mas não consegue ver a fé que veio nos dias do irmão Brana, que aquela mensagem que foi revelada, aqueles 7 selos que foram revelados, eram os mistérios de 2 milênios que estava escondido, e agora Deus manifestou, e o próprio Deus estava agora em carne. Ele estava em carne, num homem. Lá atrás, Deus estava em carne num homem, chamado Jesus. Certo? Deus estava em carne num homem chamado Jesus. Agora, no entardecer, Deus estava em carne num homem chamado Bran. E as pessoas não puderam ver aquela manifestação, porque estão acostumados com o homem. Eles acostumaram com o homem do Velho Testamento, e Jesus estava ali, e eles chamaram Jesus de Belzebu, enquanto Jesus era Deus. Eles chamaram Brana de demônio, enquanto Deus estava em Brana. Então não importa o que eles nos chamam, nos taxam hoje. Não importa. O importante é termos segurança de que a palavra escrita já está manifestando na palavra em carne. Em mim e em você. Essa palavra escrita, ela não está em carne hoje numa pessoa só. Ela esteve em carne em Jesus e passou na carne dos apóstolos, na carne da igreja das 7 eras. Ela esteve na carne de William Branham. 7 selos, as revelações, o novo nome, esteve na carne de um homem. Mas depois que esse homem morreu, estes 7 selos têm que estar na carne da igreja. Qual igreja? Essa igreja que tem até o seu nome. É tempo disso. Essa igreja já recebeu um novo nome, porque Cristo prometeu que ele receberia um novo nome dentro das eras. Apocalipse 2:17 e 3:12, você vai ver que está dentro das eras. E Jesus falou do novo nome, que só podia ser revelado nos dias da voz do 7º anjo, de Apocalipse 10:7. Isso já aconteceu, já foi revelado. Amém? Olha, não precisa esclarecer, acho que mais do que isso. Vou repetir. 262 dos ungidos dos últimos dias, para eu poder encerrar.
Note, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Não é quando ele começar com cura divina, com profecias, não. É quando ele começar a declarar sua mensagem. Você tem a mensagem aí, leia. Sabe o que é isso? Foi Deus falando através de um homem. Não era quando William Branham começou o ministério, cura divina, profecias, mas quando ele começou a declarar sua mensagem de sétimo anjo. É isto que as pessoas precisavam ter revelação. Veio a primeira puxada, cura. A segunda puxada, profecia. A terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Agora escuta. Mas a única maneira do profeta ser um vindicado é pela palavra. Agora, meus irmãos, nós temos esse Apocalipse que tinha que cumprir. Nós temos as eras cumpridas, a era de Laodiceia é a última, e esta era, ela já fez o que tinha que fazer. Desde o tempo do irmão Branham, que ela terminou para os selos poder ser revelados. Tinha que terminar a sétima era e ter o sétimo anjo da sétima era, que foi William Branham. Mas teve mais gente. Teve William Seymour, que esteve bem nos dias do irmão Branham, que trouxe o avivamento pentecostal. Isso foi uma parte. Mas quando eles expulsaram o ministério de Cristo, aí Cristo está do lado de fora da Laodiceia, isto é, Cristo do lado de fora dos pentecostais, isto é, Deus em William Branham do lado de fora dos pentecostais, porque Laodiceia é o povo pentecostal, morno, infeliz, nu e não sabe. Laodiceia, Apocalipse 3. Mas no verso 20, aí Jesus vem dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, quem é que estava à porta? Alguém põe, ele está batendo na porta do coração. Não, isso aí é simples. Ele está batendo na porta da era de Laodiceia. Isso quer dizer, eu estou fora da era. Quando você está batendo na porta, você está do lado de fora. E Cristo estava fora dos pentecostais e eles não sabiam. Sansão perdeu a sua força e ele não sabia que tinha perdido. A Bíblia mesmo dizia, ele não sabia que o Senhor já havia afastado dele. Por isso, quando ele orou para morrer, ele e todo mundo, me escuta mais uma vez, Senhor, somente uma vez mais. Aí ele foi na coluna do templo e puxou aquilo e caiu sobre todos eles, e foram mais os que ele, Sansão, matou na sua morte do que na sua vida. Era Deus operando naquele tempo. Agora, a igreja, se ela não para aprender essa terceira puxada, que foi a abertura da palavra, os mistérios revelados. Onde os mistérios foram revelados, meus irmãos? Nos 7 selos. Laodiceia 38. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Isso tinha que ser revelado pelo 7º anjo. Por isso aquela nuvem de 7 anjos que apareceu, aquela nuvem de 7 anjos, ali estavam os 7 anjos, que eram teofânicos. Escute, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, 6 anjos. Mas o 7º era o único que estava vivo. Por isso o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. E foi por isso que o 7º anjo daquela constelação, diz ele no 7º selo,
me tomou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Agora, eu creio nisto. Certo? Esta é uma mensagem que eu prego porque eu creio. Você não vai encontrar uma mensagem desta simples, porque pregada por um analfabeto que nem eu, você não vai encontrar essa mensagem simples em lugar nenhum. Mas essa mensagem está aqui para poder te esclarecer que o irmão Brana pregou a terceira etapa até certo ponto sem saber. Nós já lemos ali, ele dizendo, ela vai vir, a terceira etapa se aproxima. Mas agora em 65, ele diz assim, mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, agora ele está clareando a nossa mente. Quero clarear a mente de vocês, povo da mensagem. Já não é mais povo católico, batista, metodista, pentecostal. Deixa eles, tudo bem. Mas vocês da mensagem que deveria ter esta luz, que o William Branham diz, e lembrem-se. Vocês querem lembrar também? Eu estou aqui para dizer a vocês da mensagem, e lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra. Amém? Então o que é a terceira puxada? Foi. Não é assim, ela vai ser. Nós estamos esperando, o irmão Branham também estava esperando até 65. Quando chegou ali, ele mostrou que aquela terceira puxada foi a abertura da palavra. Eu nem vou tocar agora naquilo que é manifestado dentro da terceira puxada, certo? Coisas que são naturais, visíveis, e que eles não viram naquele dia. E era o que era cura divina, era a palavra falada, era a cura da irmã Brana, que foi curada de um tumor no ovário esquerdo. Era os esquilos sendo criados pelo poder da palavra, eram os filhos da irmã Hatmuser. Isso aí tudo fez parte da terceira puxada que veio no natural dentro do ministério do profeta. Mas quando os anjos desceram, aquilo foi o sobrenatural. O sobrenatural, eles não souberam. Todo mundo fala dos filhos da irmã Hatmuser, que foi salvo. E o irmão Branham diz, ele está hoje lavando os pés dos santos, lá no tempo do irmão Branham. Todo mundo fala da cura da irmã Branham. Todo mundo fala dos esquilos criados no poder da palavra falada. Que o irmão Branham diz, haja, e houve esquilo. E ele atirou no esquilo e comeu o esquilo. Não vou falar mais nada com vocês, que é defensor dos animais agora, né? Simplesmente no tempo de um profeta foi assim. Eles viram essas coisas, mas a terceira puxada, que foi a abertura da palavra, eles não viram. E o que estamos pregando hoje não é aquelas 3 puxadas do tempo do irmão Branham, que ele fala da palavra falada, da cura da irmã Branham, dos filhos da irmã Hatmuser, que o irmão Branham mesmo disse na sua mensagem, porque clamas, fala que aquilo era a terceira etapa daquele dia. Mas a abertura da palavra é o sobrenatural. Não tente ensinar coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Se você ensinar as coisas naturais, que vem do poder da palavra falada, criou, eles viram lá. A cura da irmã Branham, eles viram que isso aconteceu. Foi atestado por médicos, tudo em ordem. Os filhos da irmã Hatmuser, salvo. Quando o irmão Branham, dentro da casa dela, uma casa pobre, de uma viúva, o Espírito Santo desceu. Não foi no meio de muita gente, não, um grande povo, não, dentro da casa da irmã Hatmuser, os seus filhos brincando lá fora, que muitas vezes caçoava do irmão Branham. E aqui agora, dentro de casa, o irmão Branham sentiu o Espírito Santo, desceu, ali diz, quando o irmão Branham contou sobre essas coisas, ela diz, irmão Branham, isso é perfeito, isso é verdade.
Eu creio nisso. O Espírito Santo desceu e diz, diga para ela que eu vou dar o que ela quiser agora. Você vê? Se fosse para qualquer um de nós, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma fazenda, me dá uma frota de avião, né? Deus falou para uma viúva, pede o que você quiser. Se não cair aqui na sua mesa, até $1 milhão. Se não cair, eu sou o falso profeta. Ela não sabia. Irmão Branham, não sei o que pedir. Irmão Branham disse, peça a cura da sua irmã Edith, paralítica. Pede o ajuntamento dos seus pais que estão separados. Ela disse, irmão Branham, poderia ser a salvação dos meus 2 filhos? Ela não pediu dinheiro, ela não pediu grandeza, ela não pediu cura, ela não pediu natural. Aquilo era já a parte espiritual. É o espiritual que ainda não era o sobrenatural para a terceira puxada, que a pessoa não entendia naquela hora. E quando ela disse, poderia ser, diz, eu os dou em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que olhando para aqueles meninos, eles vieram para dentro chorando e aceitaram a palavra. Aí ele dizia, hoje eles estão lavando os pés dos santos. Gente, vocês não têm que crer no irmão Branham, na mensagem, apenas na primeira e segunda etapa, que são coisas maravilhosas, que chamou a atenção do povo, mas os 7 selos, a abertura da palavra, não chamou a atenção dos americanos. Eles não souberam, até hoje não sabem o que foi aquilo. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, era a terceira puxada, que dentro daquela terceira puxada estava a visão da tenda. Estava ali dentro, tudo cumprido naquele quartinho, que ele passou a semana toda para poder receber os selos e cada noite pregar um selo por noite. Deus estava presente, fazendo uma cura espiritual, tirando cada um de nós das cadeiras de igreja, de paralisia, de cegueira, de surdez espiritual. Irmão Branham pensava que aquela terceira puxada seria cura divina outra vez, mas quando isso aconteceu, alguém está dizendo, foi a abertura da palavra. Cura divina já tinha acontecido, profecia já tinha acontecido, mas a abertura da palavra estava acontecendo naqueles dias. E o próprio irmão Branham foi ver em 65. 65. Hoje tem se cumprido essa escritura também. Eu quero falar para vocês, hoje tem se cumprido essa escritura. Da terceira puxada já foi falada. Está vindicada. Irmão Branham ouviu de Deus dizer, a terceira puxada é a vindicação do seu ministério. Se você tem a primeira e segunda puxada do irmão Branham, você não tem a vindicação do ministério dele, você não tem a comprovação, o selo de autenticidade do seu ministério. Mas quando você tem a terceira puxada, a 25 de julho de 1965, a terceira puxada foi abertura dos 7 selos. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos passar em sua presença e falar dessas grandezas, que a gente só pode falar o que está escrito, Senhor. Está escrito na Bíblia e está escrito aqui na mensagem. Está escrito na Bíblia que não passaria aquela geração, e o seu profeta veio e diz, uma geração é 40 anos. E aquilo cumpriu, Senhor, dentro daqueles 40 anos. Estamos aqui agora vivendo nos últimos dias. Depois que o Senhor manda a revelação, o seu profeta veio, comeu o livrinho, profetizou, mas não pôde profetizar outra vez, porque o Senhor disse, não diga a ninguém. Não era para o dia dele falar para o povo, e o Senhor o levou, o descansou.
E agora nós estamos vendo estas simples coisas já manifestadas. Eu creio que o seu profeta olhava agora em 65, ele olhava e dizia: meu Deus, aquilo que eu não vi em 63 está tão claro agora. Aquilo foi a terceira puxada. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.